Olá pessoal, tudo bem? Agora aqui no parágrafo 78 da introdução da Fenomenologia do Espírito, Hegel anuncia alguns detalhes de como será o desenvolvimento fenomenológico, ou seja, o desenvolvimento da obra. O que é que vai acontecer com a consciência ao longo da fenomenologia, né? Ele diz o seguinte: a consciência natural vai mostrar-se como sendo apenas conceito do saber, ou saber não real. Mas à medida que se toma imediatamente por saber real, esse caminho tem para ela significação negativa. O que é a realização do conceito vale para ela antes como perda de si mesma, já que nesse caminho perde sua verdade. Por isso, esse caminho pode ser considerado o caminho da dúvida, ou com mais propriedade, caminho do desespero, pois nele não ocorre o que se costuma entender por dúvida, um vacilar nessa ou naquela pretensa verdade, seguido de um conveniente desvanecer de novo da dúvida e um regresso àquela verdade, de forma que no fim a coisa seja tomada como era antes. Então, ele está dizendo o que vai acontecer com a consciência natural. O que é a consciência natural? Nós já vimos antes, né? A consciência natural é uma forma do senso comum de viver a relação entre o conhecimento e o sujeito e o objeto. É o modo como nós, no dia a dia, concebemos o conhecimento, né, sem nenhum pressuposto filosófico mais elaborado. Para o Hegel, mesmo essa consciência ingênua, essa consciência pouco filosófica, já contém um conceito de saber. Não que ela seja capaz de explicitar esse conceito. Num primeiro momento ela não é, mas ela já contém esse conceito de saber. E o que é o saber? O que é o conhecimento, né? Conhecimento é uma relação entre um conceito e um objeto, né? Eu tenho uma representação, uma crença, posso chamar isso de diversas maneiras, né? Usar diversos termos para isso, mas eu tenho uma representação na minha mente, um conceito, e essa representação se relaciona com um objeto do mundo real, né? Tenta expressar esse objeto do mundo real. Para o Hegel, ela tem apenas o conceito de saber, ela tem apenas essa forma geral de como o saber é. Entretanto, ela se toma por saber real, saber verdadeiro. Todos nós sempre pressupomos que estamos de posse da verdade, no sentido de que nós nos guiamos no dia a dia como se nosso conhecimento fosse verdadeiro, né? Nós sempre pressupomos que as nossas ideias de alguma forma correspondem à realidade. Se nós soubéssemos que não corresponde, mudaríamos as nossas ideias imediatamente para que elas correspondessem. O problema está justamente aí. Para o Hegel, ao longo das experiências fenomenológicas, o que vai acontecer, principalmente, é que vai se evidenciar uma inadequação entre o conceito de saber e o saber que a consciência natural tem, né? Aquilo que ela realmente tem. A consciência natural tem um conceito de saber, o saber é a relação entre o conceito e o objeto, mas o conhecimento que ela tem mesmo, o saber que ela tem mesmo, muitas vezes não é essa relação de adequação, né? Mesmo que ela não saiba disso. A experiência fenomenológica vai possibilitar justamente que ela descubra essa inadequação. E para Hegel, a descoberta dessa inadequação leva ao que ele chama de desespero, a perda da verdade. Não é apenas que a gente deixa de acreditar em alguma coisa particular, mas os próprios critérios que nós temos para avaliar o que é certo e o que é errado são desfeitos
Nosso próprio conceito de verdade é desfeito mediante as experiências. Por isso, o Hegel vai defender, essa é uma tese que aparece nesse parágrafo, nesse primeiro trecho do parágrafo 78, a fenomenologia é mais crítica que a teoria do conhecimento. Nós podemos, inclusive, chamá-la de uma crítica da crítica. Se a teoria do conhecimento é um saber crítico, a fenomenologia seria uma crítica da crítica. Por que a fenomenologia é mais crítica do que a teoria do conhecimento, segundo Hegel, na forma como Hegel apresenta? Pois ou seja, a teoria do conhecimento, levava apenas à dúvida. O que é a dúvida para Hegel? É o momento em que conceitos básicos permanecem aceitos sem crítica. Isso parece estranho, Quando a gente duvida, parece que a gente duvida de tudo. Mas o que o Hegel está dizendo é que quando a gente duvida, o próprio ato de duvidar só é viabilizado mediante alguns pressupostos. Até mesmo para duvidar, nós precisamos manter alguma coisa a salvo da dúvida. Se nós duvidássemos exatamente de tudo, nós não poderíamos usar a linguagem, porque as palavras estariam sempre sob suspeita. Quem garante que a pergunta que a gente está formulando, que a gente está levantando, faz sentido, pode ser articulada? A dúvida só é possível mantendo alguns pressupostos a salvo da dúvida. E, consequentemente, para Hegel, o que a dúvida faz é suspender alguns conteúdos, alguns conhecimentos, mas manter outros. E, mediante a resolução da dúvida, tudo volta ao normal. Ou seja, os pressupostos que estavam lá no início continuam valendo. Já na fenomenologia, na avaliação que ele faz, não. A fenomenologia leva ao desespero, ou seja, a revisão completa de todos os pressupostos e expectativas. Uma figura da consciência como a certeza sensível não vai apenas duvidar ao longo da sua experiência desta ou daquela verdade, deste ou daquele conhecimento. Ela vai duvidar, na verdade, da sua própria maneira de pensar o conhecimento. Ela vai relativizar a sua própria existência enquanto uma forma de conhecimento. Por isso, na abordagem do Hegel, a fenomenologia poderia ser considerada uma radicalização da teoria do conhecimento. E nós, inclusive, usando uma linguagem não hegeliana, nós poderíamos considerar a fenomenologia uma espécie de meta-epistemologia, no sentido de uma reflexão sobre todas as epistemologias disponíveis, com o intuito de radicalizar a dúvida que é veiculada em cada uma delas. Continuando o parágrafo 78 da introdução, o Hegel escreve: ao contrário, a dúvida que expomos é a penetração consciente na inverdade do saber fenomenal. Para esse saber, o que há de mais real é antes somente o conceito irrealizado. Esse ceticismo, que atingiu a perfeição, não é, pois, o que um zelo severo pela verdade e pela ciência tem a ilusão de ter aprontado e aparelhado para elas, a saber, o propósito de não se entregar na ciência à autoridade do pensamento alheio e só seguir sua própria convicção. Ou melhor ainda, tudo produzir por si mesmo e só ter o seu próprio ato como sendo o verdadeiro. Então, algumas ideias que eu gostaria de enfatizar aqui. Então, a dúvida que expomos, ou seja, a fenomenologia do espírito, a dúvida que se tornou desespero, é a penetração consciente na inverdade do saber fenomenal. Ou seja, o Hegel sabe que essas
formas de consciência que são expostas na obra são inverdades, não são verdadeiras. Mas é preciso penetrar nelas, né, entrar nos detalhes de como elas concebem o conhecimento para que se possa alcançar o ponto de vista mais elevado, que é o ponto de vista da ciência. Para esse saber, ou seja, para o saber fenomenal, o que há de mais real é antes somente o conceito irrealizado. O Hegel está introduzindo aqui uma avaliação prévia do saber fenomenal, da consciência natural, da consciência ingênua, né? O que há de mais real nesse saber, na verdade, é conceito irrealizado. Mas o interessante é observar que, como nós já vimos antes, o próprio saber fenomenal, a própria consciência natural, já possui um conceito de saber, como nós vimos, né? É justamente esse conceito que está irrealizado nela, nessa forma de consciência. Isso significa que o Hegel está dizendo que há uma espécie de teleologia implícita ao saber fenomenal. Ele é um saber não verdadeiro, mas ele contém em si um conceito que precisa se realizar. No estágio em que ele se encontra no saber fenomenal, ele está irrealizado. Mas essa falta de realidade vai impulsionar o saber fenomenal a se transformar, para que justamente esse conceito vá se realizando paulatinamente, passo a passo. Agora, um outro aspecto interessante, né? O Hegel associa a fenomenologia ao ceticismo, né? Esse caminho da dúvida, ou mais ainda esse caminho do desespero, é uma forma de ceticismo. Só que é um ceticismo, como diz ele, que atingiu a perfeição. Em que sentido? Segundo ele, é um ceticismo que não pressupõe nada, que não deixa de duvidar a respeito de nada. E é justamente por isso que ele vai além da dúvida e se transforma em desespero, né? E se transforma numa relativização dos próprios pressupostos da dúvida. Esse ceticismo que atingiu a perfeição, então, não é, pois, o que um zelo severo pela verdade e pela ciência tem a ilusão de ter aprontado e aparelhado para elas. Ele está dizendo, olha, o zelo pela verdade da teoria do conhecimento acha que conseguiu uma grande coisa, que foi justamente isso, o propósito de não se entregar na ciência à autoridade do pensamento alheio. O Hegel não vai dizer que isso está errado, né? O que ele vai dizer é que é preciso ir além disso. O simples não entregar-se à autoridade de outro não garante verdade nenhuma ainda, né? E mais do que isso, seguir a sua própria convicção. O fato de a gente seguir a própria convicção também não dá nenhuma garantia de que estamos no caminho correto, no caminho da verdade. E, mais ainda, tudo produzir por si mesmo e só ter o seu próprio ato como sendo verdadeiro, né? Aqui é uma referência principalmente à filosofia moderna, né? Mas a Kant especialmente. Podemos lembrar que o Descartes dizia, né? Cogito ergo sum, penso logo existo. Então a fonte da verdade era o eu penso, o ato, né, do eu de pensar é a fonte da primeira e mais essencial verdade. Kant radicaliza isso, diz que a percepção transcendental é originária, ou seja, ela é a ligação por trás de todas as outras ligações, de todas as outras sínteses que são realizadas enquanto atos do conhecimento, né? Especialmente atos do entendimento na aplicação das categorias sobre o diverso da sensibilidade, né? na formulação de juízos teóricos.
O que o Hegel está dizendo é que é preciso ir além disso, porque esses elementos ligados ao eu colocam todas as outras coisas sob suspeita, né? Só que não põem o próprio eu sob suspeita. É por isso que eles são um duvidar, mas um duvidar que não duvida de tudo, não duvida da raiz da própria dúvida, que é esse eu. Ou seja, não há uma dúvida sobre a capacidade desse eu de ser a raiz, a fonte de toda a verdade, né? Então, para sintetizar rapidamente, gostaria de sublinhar essas ideias, né? O saber fenomenal tem algo como real para ele, ele tem uma certa visão sobre o que é um saber real, mas na verdade essa concepção que ele tem é apenas conceito não realizado. Ou seja, ele tem o conceito de conhecimento, mas não realizado. A correspondência entre o saber e o objeto que o saber fenomenal busca não se realizou. Ele não sabe disso ainda, ele vai descobrir isso ao longo da fenomenologia do espírito, né? A fenomenologia, então, é um ceticismo elevado à perfeição, porque é uma dúvida que duvida, inclusive, da própria dúvida, podemos dizer assim, e, consequentemente, vai além da recusa à autoridade, além da busca pela autonomia e além do estabelecimento do eu como fonte de toda a verdade. Por quê? Porque a fenomenologia coloca em dúvida o próprio eu, as próprias convicções, a própria autonomia. Bom, no último trecho do parágrafo 78, o Hegel escreve o seguinte: a série de figuras que a consciência percorre nesse caminho é, a bem dizer, a história detalhada da formação para a ciência da própria consciência. Aquele propósito apresenta essa formação sob o modo simples de um propósito, como imediatamente feita e sucedida. Frente a tal inverdade, no entanto, esse caminho é o desenvolvimento efetivo. Seguir sua própria opinião é, em todo caso, bem melhor do que abandonar-se à autoridade. Mas com a mudança do crer na autoridade para acreditar na própria convicção, não fica necessariamente mudado o conteúdo mesmo, nem a verdade introduzida em lugar do erro. A diferença entre apoiar-se em uma autoridade alheia e firmar-se na própria convicção, no sistema do visar e do preconceito, está apenas na vaidade que reside nessa segunda maneira. Ao contrário, o ceticismo que incide sobre todo o âmbito da consciência fenomenal torna o espírito capaz de examinar o que é verdade, enquanto leva a um desespero a respeito de representações, pensamentos e opiniões pretensamente naturais. É irrelevante chamá-los próprios ou alheios, enchem e embaraçam a consciência que procede a examinar diretamente a verdade, mas que por causa disso é de fato incapaz do que pretende empreender. Então, alguns aspectos a serem sublinhados aqui. Primeiro, ele dá aqui mais uma definição do que seria a fenomenologia do espírito. Ela é a história detalhada da formação para a ciência da própria consciência. A fenomenologia é uma história. E, aliás, de fato, né, são narrados de maneira figurativa, né, mas são narrados diversos fatos históricos, circunstâncias, mas principalmente teorias, visões de mundo, mentalidades, né? O Hegel organiza mentalidades a partir dessa ideia de um desenvolvimento da consciência que parte de uma visão ingênua sobre a verdade, sobre o conhecimento, e vai tematizando a sua própria visão na relação que tem com o mundo, né? Então a fenomenologia é essa história de formação da consciência, né? É uma espécie de um romance de formação, como
o Emílio de Rousseau, por exemplo, né? Só que aqui o personagem principal, né, é muito mais abstrato, né? É a consciência em sentido genérico, né? Embora ela assuma formas históricas específicas em cada uma das figuras, né? Um outro ponto é que a teoria do conhecimento, segundo Hegel, tem apenas um mero propósito de ter em si mesmo, né, em si mesmo, enfim, que o sujeito tem em si mesmo um fundamento para o conhecimento. O mero propósito aqui é a ideia de que a teoria do conhecimento acha que, de uma vez por todas, alcançou um fundamento para o conhecimento. Quer dizer, na medida em que estabeleceu um meio ou um instrumento que daria acesso ao conhecimento, o simples estudo, a simples análise desse meio, desse instrumento forneceria o fundamento para o conhecimento. Mas isso é um mero propósito, então, diz o Hegel. Porque o problema é que esse meio ou instrumento que foi colocado não foi demonstrado. Não se mostrou como se chegou a essa ideia. Por exemplo, a ideia de que os sentidos são fonte do conhecimento, ou de que é a razão, ou que é o sujeito transcendental com uma série de faculdades, etc. A fenomenologia, por outro lado, é o desenvolvimento efetivo desse propósito. Ou seja, a fenomenologia capta o propósito da teoria do conhecimento de estabelecer um fundamento para o conhecimento, de entender o que é o conhecimento e aquilo que está na base dele. Mas realiza esse propósito para além da forma como ele foi apresentado pela teoria do conhecimento. Mas a ideia do Hegel é que a fenomenologia não simplesmente se põe como alternativa à teoria do conhecimento. A fenomenologia, na verdade, realizaria aquela finalidade que já está implícita na teoria do conhecimento. Um outro ponto relevante também é que o princípio da autonomia do pensar não garante a verdade. Aquilo que foi a grande conquista da teoria do conhecimento, segundo Hegel, que foi ressaltar a ideia de que nós devemos buscar a verdade em nós mesmos e não confiar simplesmente na autoridade, na Sagrada Escritura, na tradição, etc., né? Que foi uma conquista, né? Mas o Hegel está dizendo, olha, o princípio da autonomia do pensar, quer dizer, basear-se na espontaneidade do nosso pensamento, das nossas faculdades, não é garantia de verdade ainda. Né? Nada garante que nós não estamos enganados, mesmo pensando por si mesmos. Nesse sentido, o ceticismo que é veiculado pela fenomenologia do espírito, que é um ceticismo que vai da dúvida ao desespero, visa examinar todas as representações naturais. É interessante lembrar que lá no comecinho da introdução, o Hegel diz, segundo uma representação natural, a filosofia, antes de abordar a coisa mesma, precisa pôr-se de acordo sobre o conhecer. Ele estava introduzindo a teoria do conhecimento moderna como uma representação natural, ou seja, como uma maneira natural de conceber a relação entre o sujeito e o objeto, uma forma natural de conceber o conhecimento. O que ele está dizendo aqui é que nós precisamos examinar essas representações naturais para ver se elas são tão naturais assim, ou seja, se elas são tão evidentes assim. O ceticismo o ceticismo da fenomenologia do espírito não vai aceitar isso como algo natural. E por fim, para o Hegel,
os preconceitos da teoria do conhecimento impedem que ela examine de fato o que é a verdade. A teoria do conhecimento tinha esse propósito, entender o que é verdade, né? Numa linguagem um pouco melhorada, né? Examinar o que é o conhecimento legítimo, né? Mas, na medida em que a teoria do conhecimento pressupõe uma série de noções que não pode demonstrar, a teoria do conhecimento não pode examinar exatamente o que é essa verdade. Ela como que está contaminada por uma série de preconceitos, né? Eu introduzi essa palavra aqui, não aparece no Hegel, né? Mas traduz um pouco o que ele está querendo dizer. A teoria do conhecimento parte de certos preconceitos sobre como se dá o conhecimento. É por isso que ela não pode realizar o propósito ao qual ela se propõe. E para o Hegel é a fenomenologia que vai realizar esse propósito. A fenomenologia leva adiante o ideário crítico, mas o radicaliza, na sua visão. Então era isso em relação ao parágrafo 78. Até mais.